Aleluia, que bom que você está aqui. Como é bom ver você aqui. Evangelho segundo escreveu São Mateus, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. O tema de hoje é tire o pé do acelerador. Ixi, pastor, não entendi foi nada, mas você vai entender. Diga isso, tire o pé do acelerador. Isso. Mateus 6, 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, e contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma única hora que seja ao curso da sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas, todas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, não se preocupem com o amanhã. Deixa eu repetir mais uma vez, diga isso para quem está perto de você: sua vida está guardada em Deus, e Ele está no controle de todas as coisas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo mais Ele fará. Não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Amém? Vamos sentar. Eu já preguei diversas vezes nessa mesma passagem bíblica. Ela não é novidade para nenhum de nós aqui, sempre extraindo dela sermões diferentes, porque a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. De um mesmo versículo, Deus pode revelar sermões diferentes para mais de 1 milhão de pastores diferentes, porque ela é uma fonte, porque ela é viva. Amém ou não amém? Você pode dizer isso para quem está perto de você? A palavra de Deus, ela é viva. Não é uma palavra morta, mas é uma palavra viva. Não são apenas um conjunto de livros, não são apenas letras e versículos e textos bíblicos, não são apenas histórias bíblicas, não são apenas princípios e recomendações para a vida, mas a palavra de Deus, ela é um organismo vivo. Por isso que para cada um de nós nessa manhã, Deus hoje tem uma palavra diferente. Por isso que às vezes eu estou pregando de um assunto que na sua mente aciona o gatilho para um outro assunto. Eu estou falando de uma coisa e Deus está revelando para você outra, diferente da que Deus está revelando para você, diferente da que Deus está revelando para aquela outra pessoa que está do outro lado da igreja, porque ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. É a palavra de Deus. Você está me ouvindo? É a palavra de Deus. Então diz aí, Deus tem uma palavra para você nessa manhã. Olha para cá, olha para mim. Então, eu já preguei muitas vezes em Mateus 6, 25, mas hoje Deus me mostrou algo diferente. Quando Ele começa dizendo: por que andais tão ansiosos e tão preocupados? Existe algo mais atual do que esse texto bíblico? Alguém está me ouvindo aqui? Foi escrito há mais de 2000 anos atrás, mas eu pergunto para você, essas verdades que Jesus revela para mim e para você, esses segredos de Deus, esses princípios, existe algo mais atualizado do que isso? Qual é a preocupação, qual é a doença do último século que está matando milhares de pessoas?
que está atingindo a vida das crianças, que está atingindo a vida dos jovens. Chama-se ansiedade. Você já viu uma pessoa em crise de ansiedade? Que antigamente, quando alguém entrava em crise de ansiedade, para os pastores daquela época, tudo era demônio, expulsa o demônio. Se você tem depressão, você tem demônio. Se você tem síndrome do pânico, você tem demônio. Eu não vou dizer que não há uma influência maligna, porque nós temos um inimigo que trabalha 24 horas por dia e se aproveita da nossa fragilidade. Ele se aproveita de uma mente doente, ele se aproveita de uma alma exausta e cansada da vida, ele se aproveita de uma pessoa que está em uma situação de desespero, ele aproveita a ocasião para atacar, para trazer retaliação sobre a vida dessa pessoa. Mas eu falo que não é só a influência maligna, não é só a presença do maligno. As pessoas ficam doentes, e Jesus disse: ei, os médicos estão aí para os doentes. Olha para cá, as pessoas ficam doentes. Ou você nunca ficou? Amém ou não amém? Quem aqui nunca ficou doente? Nunca, doente de nada, nenhuma dor de dente. Quem aqui nessa manhã? Levante sua mão para eu chamar você de mentiroso. Porque as pessoas ficam doentes. Elas ficam doentes dos olhos e tem que usar óculos. Elas podem adoecer do intestino. Elas podem adoecer dos rins. Elas podem ter uma doença sistemática que afeta todo o corpo, que são as doenças autoimunes. As pessoas ficam doentes. O coração, arritmias. Muitas pessoas, às vezes, que tem uma arritmia e não sabe, vai jogar futebol e morre ali na hora do jogo, porque fez um esforço que não poderia fazer. As pessoas ficam doentes. E por que a mente não pode adoecer? Se é também órgão do corpo humano, a mente também está sujeita a adoecer, por um trauma, por presenciar a morte de um filho, por perder o marido, por ter alguém que você ama desaparecendo num hospital com câncer, e você vê aquela pessoa sumindo diante dos teus olhos. As depressões, elas têm, na maioria das vezes, uma causa, um motivo. Como um homem que chegou aqui desesperado alguns anos atrás e disse: eu vi os bandidos invadirem minha casa e estuprarem a minha filha na minha frente, e eu tenho vontade de me matar todos os dias. Essa depressão tem uma causa, mas existem aquelas que não têm causa nenhuma. Os filhos estão bem, a casa está bem, o marido está bem, e aquela mulher, ela deixa de olhar para o que ela tem e agradecer a Deus pelo que ela tem, e ela passa a se entristecer, o inimigo ali atacando a mente dela. Alguém está me ouvindo aqui? Então as pessoas ficam doentes. E a maioria dessas doenças emocionais, a maioria dessas doenças que são olha para cá, são psicossomáticas, ou seja, a mente adoece e o corpo acompanha. Você lembra que eu falei para você? A mente adoece, o corpo acompanha. Uma mente doente não tem como manter um corpo saudável. Um corpo saudável como não tem como manter uma mente doente. Então aquela pessoa que sofre com síndrome do pânico, angústias, ansiedade, os rins vão sofrer, o estômago vai sofrer, todo o corpo vai ser afetado. São as doenças psicossomáticas. Olha para cá, olha para mim. E tem pessoas que sofrem com esse tipo de situação, de doenças psicossomáticas. Amém ou não amém, Nova Vida? Mas diz aí: está repreendido na sua vida em nome de Jesus. Não, fala com força. Está repreendido em nome de Jesus. Olha para cá, olha para mim. Olha para mim. Mas qual é a doença? Aonde parte? De onde começa todas essas doenças? Começam da ansiedade. Amém ou não amém? É a ansiedade. A mãe, hoje é dia das mães, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. A ansiedade, e vamos orar pelas mães, pelos filhos hoje, pela família. A mãe de todas essas doenças, síndrome do pânico, depressão, transtorno de ansiedade,
A mãe de todas essas doenças é a ansiedade. Começa com uma ansiedade. Agora, onde começa essa ansiedade? Ela começa com as preocupações. Ela começa com a agitação da vida. Ela começa quando a gente coloca num módulo de aceleração, em que a gente vive correndo para todo lado, e querendo mais, e querendo resolver tudo, e quer resolver tudo ao mesmo tempo, e quer mais, e sem a gente perceber, olha para cá, sem você perceber, você se transformou em uma pessoa acelerada. Você está me ouvindo? Amém ou não amém? Diz aí, você ainda não percebeu que você está diferente? Que você hoje é uma pessoa acelerada? Aí você vê o advento da tecnologia, que é resultado para tantas coisas, mas que também prejudica em outras. A tecnologia, esse computadorzinho aí que você tem na palma da sua mão, que você pode fazer uma videochamada agora, em tempo real, com uma pessoa que está lá no Japão ou na China. Esse computadorzinho que você tem na palma da sua mão, que você pode fazer uma pesquisa agora, e ele trazer uma resposta para você de forma imediata. Esse computadorzinho que você tem na palma da sua mão, que você manda o áudio e a pessoa recebe do outro lado do mundo, e responde o áudio para você. Mas você já percebeu que até os áudios hoje são acelerados? Ou não? Até o áudio, ninguém tem paciência de ouvir um áudio, então o áudio é acelerado. Olha para cá. E essa pressa de ter tudo o mais rápido possível à minha disposição. Eu quero tudo rápido. Eu quero tudo à minha disposição. O que eu preciso, eu quero agora. E muitas vezes eu consigo agora. E o fato de conseguir tudo agora me torna viciado nisso, em tudo agora. E eu sou acelerado, eu sou ansioso, porque eu quero tudo agora. E na vida espiritual não é assim, porque Deus tem um tempo determinado por Ele, não é por mim, por Ele para todas as coisas. Diz aí, irmão, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. E Ele tem um tempo determinado por Ele para todas as coisas. Olha para cá. Aí Jesus dá uma sacudida em mim e você. Olha para mim. Dá uma sacudida em mim e você. E diz assim: ei, filho, por que você vive ansioso e preocupado? Preocupado com o filho, preocupado com o neto, preocupado se vai ter dinheiro para fazer a feira na semana que vem, preocupado com as contas, preocupado com o diagnóstico, preocupado com os exames, e a alma se enchendo de pavor e de angústia, e você ficando cada vez mais incapaz. O que você está preocupado? Com o que comer? Com o que beber? Com o seu corpo? Não é a vida mais importante do que tudo isso. Olha, meu irmão, que sacudida para mim foi isso nessa manhã. Não é a vida mais importante do que o corpo, do que o alimento, do que o que beber e o que vestir. A vida. A vida. Respira fundo aí. Enche teus pulmões. A vida. Você está aqui hoje, você está aqui agora, a vida, você poder chegar em casa e abraçar seu filho, a vida. Diz aí para quem está perto: lute por ela, não desista dela, a vida. A vida é mais importante. Não são móveis, não são coisas, não são objetos, não são carros, não são aquilo que a gente conquista. Não estou falando para sermos irresponsáveis, não. Não estou falando para a gente não ser organizado e se preparar melhor para a vida. Eu estou falando para não viver preocupado, ansioso, se envenenando, adoecendo a cada hora, a cada dia. A vida.
Amém? Você esquece às vezes de abraçar seu filho e dizer: glória a Deus, você ainda está aqui. Você esquece de abraçar seu pai, sua mãe, e dizer: mãe, a senhora ainda está aqui. Glória a Jesus. Eu agradeço a Deus pelo privilégio de todo domingo pela manhã chegar aqui e encontrar minha mãe com 76 anos. E a primeira coisa que eu faço antes de subir no altar é dar um abraço nela e dizer: graças a Deus, mãezinha, nós ainda estamos por aqui. Diga isso: nada é mais importante do que a vida. Lutar pela vida, defender a vida, não desistir da vida. Às vezes a gente esquece disso. Sabe aquelas pessoas que vivem trabalhando 24 horas por dia? Quero ganhar dinheiro, eu quero ter mais, eu quero ter mais, eu quero ter mais. Eu tenho que fazer um pé de meia. Eu tenho que fazer um pé de meia, eu tenho que ter umas casinhas alugadas. Se eu chegar a faltar para os meus filhos, para minha esposa. Não é errado você se programar. Não é errado você trabalhar. O errado é quando você acelera isso. É quando isso existe na minha vida e na sua de maneira acelerada. E aí os dias vão passando e você ganhou todo o dinheiro, e lá na frente você tem que gastar o dinheiro que você ganhou para cuidar da saúde. Alguém está me ouvindo aqui? Lá na frente você tem que gastar o dinheiro que você ganhou para pagar um plano de saúde que atenda às suas necessidades, para comprar medicações que você não tinha o dinheiro para comprar, e o dinheiro vai todo embora, e você passou pela vida sem nunca ter vivido. Alguém está me ouvindo aqui? Diz aí, irmão, existem pessoas mais fortes, fala com força, vida, fala com força. Existem pessoas que passam pela vida sem nunca ter vivido. Porque você não tinha tempo para ser feliz, você não tinha tempo para os seus filhos, você não tem tempo para a sua família, você não tem tempo para viajar, você não tem tempo para ir numa pizzaria, você não tem tempo para curtir um filme com a sua esposa, você não tem tempo para nada, sua vida é só correria, só correria. Você não tem tempo para fazer amigos, você não tem tempo para usufruir da vida, porque a sua vida é só estresse. Alguém está me ouvindo aqui? Diz aí, irmão, desestressa, fala isso, desestressa. Você está acelerado demais. Diz aí, desestressa, irmão. Você está acelerado demais. Então, dentro desse contexto, deixa eu dizer mais alguma coisa para você. Olha para cá. Dentro desse contexto, deixa eu falar uma coisa para você. Diz aí, pare de brigar. Não crie na sua vida inimigos desnecessários. Amém ou não amém? Diz aí, não dê ouvido para as provocações. Não alimente a sua mente com coisas inúteis. Você está acelerado demais. Olha para cá. Tem gente que briga por tudo. Briga por um troco de 10 centavos no ônibus. Eu já vi isso, irmão. Uma vez eu era jovem, ia para o Armazém Atlântico trabalhar e vi um pau quebrar por causa de 10 centavos. Eu fiquei nervoso, disse: eu pago, não tem problema não, eu dou esse dinheiro aqui. Pessoas se matam por causa de um palmo de terra, porque fulano invadiu meio metro da minha cerca, e essas famílias se tornam inimigas por causa disso. Alguém está me ouvindo aqui? De repente você não gosta de uma pessoa de graça. É eu chegar aqui e dizer assim: eu não fui com a sua cara. É você chegar aqui e dizer assim: eu não gostei desse cara aí, grita demais. Você está olhando porque eu grito e não está prestando atenção no que eu estou dizendo. Você não tem que prestar atenção no meu grito, você tem que prestar atenção no que eu estou falando para você. Briga por tudo, é a mulher
mulher que briga com o marido todo dia, o fato dele ter esquecido a garrafa fora da geladeira é uma briga. O fato de ter deixado a tampa do açúcar fora do lugar é uma briga. E briga por causa dos filhos. Se o menino tem febre, se o menino pega pneumonia, o marido diz: a culpa é sua. E a gente não trabalha para acalmar as coisas, porque a gente não é calmo. Diz aí, como é que você pode transmitir uma calma que você não tem? Fala isso. Fala isso. Como é que você pode transmitir uma calma que você não tem? Como é que eu vou transmitir uma paz para qualquer pessoa, se essa paz não existe na minha vida? Se foi uma das coisas mais importantes que Deus deixou para mim e para você, que pode ser alcançado pela fé, é a paz quando a gente confia em Deus. Olha para cá. Diz aí para quem está perto de você: pare de brigar. E briga com a cunhada por causa de um comentário na rede social. E tem raiva da sogra há 20 anos por causa de uma piada que ela disse quando você ainda namorava com seu esposo. E tudo vira um problema. E aquele problema que é pequeno, você superdimensiona ele, e ele se transforma num gigante. É aquele ditado popular que diz: tempestade em copo d'água. Diz aí, você é especialista nisso, em tempestade em copo d'água. Tudo é o fim do mundo. Se atrasar um cartão um dia, a pressão sobe para 19, por vir para 20, porque atrasou o cartão, como se isso fosse o fim do mundo. Não estamos preparados, irmão, para a vida, porque vai vir diagnóstico, vai vir problema, vai vir luta, dificuldade, desemprego, e a empresa entra em colapso. E se você não estiver preparado para a vida, essas coisas vão sufocar, estrangular você. E o meu desejo como sacerdote, como pastor, como profeta, é olhar para cada um de vocês e dizer que vá tudo bem na sua vida. Eu te abençoo. Que você nunca tenha problemas, que você nunca enfrente dificuldades, que você não enfrente lutas nem enfermidades, que você nunca tenha problema com seus filhos nem com seus netos, que sua vida seja um mar de rosas. Mas você acredita que isso é real? Eu desejar para você, eu profetizar na sua vida, é real, mas nós sabemos que a vida não é assim. É o que eu desejo, é o que você deseja, mas a vida é cheia de surpresas, de situações imprevisíveis. Não é só eu, mas eu tenho filhos, eu tenho netos. Aliás, neto, já estou falando daqueles que ainda vão vir, netos. Eu tenho um neto, e tudo que atinge a eles, atinge a você, atinge a mim. Diz: aquilo que atinge a tua casa, ou as pessoas que você ama, atinge você também. E de repente você não está orando só por você, você está orando pelo seu filho. Você não está lutando só por você, você está lutando pela sua família. Deus está aqui, viu? Jesus está aqui. Pare de brigar. Diz aí: não alimente suas raivas. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Olha para cá. Todos nós somos humanos, e de vez em quando a gente é provocado numa situação. E é interessante que a Bíblia diz: orai pelos vossos inimigos, abençoai aqueles que vos amaldiçoam. Palavras do Senhor Jesus. Depois o apóstolo Paulo repete a mesma coisa. Mas nós sabemos que tem hora que a raiva é tão grande que dá vontade de atirar no pescoço do sujeito e esganar ele. A minha raiva é ir lá e... Porque é normal você ter momentos de raiva, de indignação, mas isso não pode se transformar na minha vida e na sua um estado de espírito. Viver com raiva, viver irado, viver revoltado. Eu vi uma vez
Uma igreja aqui do Brasil inteiro, uma grande, dessas gigantes, de pastores que não sabem pregar, são só robôs. Só robô, ali é um robô. É um imitador de um padrão, é um robô. Imitador de um padrão. Mas não estou dizendo que Deus não opera lá. Não estou dizendo que algumas pessoas lá não são curadas. Amém? Não estou dizendo isso. Ali é uma porta de chegada para muita gente que chega no Evangelho. Então eu louvo a Deus também por isso. Mas são só robôs programados, imitadores de um padrão. Olha para mim, olha para cá. E já vi eles dizerem o seguinte: eu estou em guerra. Eu fui dar a paz para um, eu disse a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Ele disse: dá paz em nada, paz nada. Eu estou revoltado, eu estou em guerra. E eu disse: pois eu estou em paz. Porque eu tenho que enfrentar as minhas guerras em paz. Eu tenho que enfrentar e superar meus problemas sem mágoa, sem raiva, sem ira, porque isso me adoece. Então eu posso ter momentos de ira, mas ele disse: não se ponha um sol, tem que passar, porque você não pode viver irado. Diga isso: você não pode aceitar viver com mágoa, viver com raiva. Diz isso: não aceite viver triste, não aceite viver sem esperança. Há esperança para aquele que crê nele, há esperança para aquele que confia nele. Quem pode dar um glória a Deus nessa manhã? Pastor, o que é que o senhor está querendo dizer? É que hoje eu quero que você pare, você que é mãe, você que é filho, você que é esposa, esposo, é que hoje você pare para uma coisa tão simples. Presta atenção na vida. Diz: ei vizinho, diga isso. Presta atenção na vida. O que você está fazendo com ela? Os dias estão sendo rápidos, abreviados, e você pode chegar lá na frente, na velhice, e viver uma vida sem nunca ter vivido. Amém ou não amém? Pare de brigar. Sabe a segunda coisa que eu quero trazer para você? Olha para cá. Diz aí: viva a vida. Viva a vida. Você não está na UTI não, filho. Viva a vida plantando boas memórias. Alguém está me ouvindo aqui? Viva a vida plantando boas memórias, semeando coisas boas, Julinha. Olha para cá. Eu tenho memórias muito dolorosas. Todos nós temos. A vida de cada um de nós aqui dava para fazer um filme com ela. Amém ou não amém? Qualquer um de vocês chega para mim aqui e diz: pastor, minha vida dava para fazer um filme. Tem gente aqui que sofre desde o dia que se entende por gente. Desde o dia que eu me entendo por gente, pastor, eu sofro. Minha vida é só luta, é só sofrimento, é só decepção, é só tristeza. Amém ou não amém? Mas eu estou aqui, você está aqui para viver uma nova vida. Diz aí: eis que tudo se passou e agora tudo se fez novo. Ficou no passado, diga isso, ficou, ei, sabe aquela situação, ficou no passado, e para a sua vida Deus não vai deixar voltar nunca mais. Alguém está me ouvindo aqui nessa manhã? Fala com força. Ficou no passado e Deus não vai deixar voltar nunca mais. Eu tenho memórias boas também. Eu tenho memórias de quando eu tinha 3 anos de idade, 4 anos de idade. Final de ano, meu pai me levava para ir na loja com ele, minha mãe ia comprar as coisas, calçado. Sabe o que meu pai fazia? Meu pai se escondia de mim. Ele se escondia, mas ele ficava olhando de longe. Diz aí: você pensa que o pai não está perto, mas ele está te olhando, está te observando. Olha para cá. Meu pai se escondia. Eu ficava dentro da loja: cadê meu pai? Meu pai, papai, cadê meu pai?
E na hora que ele via que eu estava chorando, ele corria e me abraçava e eu agarrava ele. Eu nunca esqueci disso. Memórias que ficaram aqui. Teve um dia das crianças, que naquela época que a gente era criança, cadê a turma do meu tempo? Levanta o braço. A turma da minha época aí. Tinha uma campanha que a Calói, não esqueça a minha Calói, você lembra? Não esqueça a minha Calói. Lembra, mãezinha? Está ali ela para... Eu peguei aquele monte de papelzinho da Calói, e meu pai tinha saído para brincar, para beber, para jogar, sei lá o que. E era véspera de Natal. Eu tinha pego aqueles papel, não esqueça a minha Calói. Botei na porta do banheiro, botei na porta da geladeira, botei dentro da gaveta do dinheiro, que às vezes ele voltava para pegar dinheiro, ele tinha um mercantil, tinha uma mercearia, e quando ele ficava liso na casa de jogo, ele voltava para pegar mais dinheiro, e às vezes minha mãe escondia, às vezes não. E eu botei dentro da gaveta do dinheiro, eu botei na balança do mercantil, eu espalhei em todo lugar, uns 50 papelzinhos, não esqueça a minha Calói. E eu fui dormir, e era Natal. E quando foi pela manhã que eu acordei, a minha Calói estava debaixo da minha rede. Agora, uma semana depois, eu fui andar lá na Zé Baixo com a Calói, e ele pegou a minha Calói e amarrou lá em cima no mercantil. Ela ficou um mês lá, presa lá, de castigo. Olha para cá. Ele entrava no... Eu estou falando do meu pai. Ele entrava no carro, no Jeep antigo, Williams, aquele Jeep Williams antigo, que ele vinha para os armazéns ali, fazer compra ali na Parangaba. Tinha uns armazéns de estiva lá. E eu me escondia debaixo dos sacos de estopa e ficava ali escondido. E ele fazia de conta que não estava me vendo. Lembra, mãezinha, disso? Ele fazia de conta que não estava me vendo. E quando chegava no meio do caminho, eu gritava: pai! E ele dizia: tu está aí, rapaz? Diz aí: plante memórias boas, semeie coisas boas, para que as pessoas não esqueçam de você. Amém? Porque talvez você nunca vai ser famoso, nunca vai ter reconhecimento nacional, mundial, nunca vai ser uma pessoa famosa, mas seja o pai que os filhos jamais vão esquecer de você. E eles vão falar de você para os seus filhos, e vão falar de você para os seus netos e para os seus bisnetos, e eles nunca vão esquecer de você. E aí você viveu a vida. Amém? Não é passar pela vida como se nunca tivesse vivido. Você viveu a vida. Então semeie coisas boas, plante coisas boas, plante memórias boas na vida da sua esposa, plante memórias boas na vida dos seus filhos. Aproveite cada momento, como o dia de hoje. Aproveite cada hora, aproveite cada momento. Você está aqui, você está vivo, e nada mais importa. O resto a gente conquista. Alguém está me ouvindo aqui nessa manhã?